Olá, meus amados. Amados, quero chamar a atenção agora a um ponto, né? Onde Deus fala com Abraão, né? Para ele ir fazer essa caminhada aí que ele manda Abraão ir, né? Para ele andar onde Deus mandasse, né? E Deus manda ele ele vai para Canaã, né? Para o sul, né? Sempre pro lado sul. E então fala que houve ali uma fome muito grande em Canaã, né? Houve uma fome muito grande. Quer dizer, Canaã, se vocês for verem, é lá da descendência, né? De Noé, né? Do filho de Noé. E é o povo que Deus queria, né? Já conservar a descendência ali, né? Depois vocês vão ver que essa terra aí, esse povo aí, eles acabam que saindo, essa Israel, ela acaba saindo aí dessa região, né? Vocês vão ver que Abraão, ele desobedece aí o pai, né? Ele, na verdade, teve uma fome muito grande e ele foi correr da fome e foi para o Egito, né? Quer dizer, fazer a vontade contrária do pai. E é o que acontece hoje com os irmãos, né? Ele sai da dependência do pai e vai depender do mundo, né? Dessa Babilônia, do Egito aí, né? Então é exatamente isso. Quer dizer, o pai quer essa fome muito grande, que quer dizer aí, é justamente essa fome do que é errado, né? Você tem que ter essa fome. Quando você entra no deserto aí, você faz esse deserto justamente para você tirar o que é errado de você. Então Deus estava providenciando aquela fome ali, estava simbolizando isso, né? Estava simbolizando um deserto ali. Como você vai ver também o povo de Moisés lá no deserto também, eles reclamam, né, da falta de alimento e tal. Então tudo isso era um propósito de Deus para a pessoa acordar, e como você vai vindo por vir aí, coisas vão acontecer desse tipo. Então é para você ter um entendimento espiritual, né? Então como essa fome aí representa como se Deus não estivesse ali presente com eles, né? Que é a fome do pão, da palavra, né? Do entendimento de Deus ali. Então ele corre e vai para o Egito, achando que lá no Egito, mas representando, amados, essa fome aí não uma fome física, mas uma fome espiritual. Quer dizer, ele foi recorrer a quem? O Egito tinha outros deuses, né? Ele foi para uma terra de outros deuses, né? Quer dizer, não era para ele ir para lá, quer dizer que ele não confiou em Deus, ele abandonou Deus. Por quê? Porque Deus mandou ele para um lugar, ele está indo para outro, né? Quer dizer, onde adorava outros deuses, que não o Deus Altíssimo. Então é exatamente isso que ele faz, ele desobedece a Deus. Por isso vocês vão ver que vai acontecer o problema lá de Sarai, para ele já abrir o olho, né? Para ele falar, pô, o puro não pode se misturar com o impuro, né? Mas ele foi lá e foi fazer essa desobediência e misturar, né? Foi exatamente o que ele fez, né? E depois vocês vão ver o final do que deu essa história aí. Então é importante que vocês estejam acompanhando, né, todos os entendimentos, para vocês entenderem o final da história aí, né? Para saber o problema, né? O que deu, como Deus agiu, né? Para resolver os problemas. Aí são uma sequência, amados, de problemas de dias e noites. Quando fala lá 40 dias e 40 noites, é isso. Deus, o dia representa Deus e a noite representa a falta de Deus, a treva, né? Então você pode ver que até hoje, né? As atitudes, as coisas erradas se praticam nas trevas, né? No escuro, onde ninguém vê, né? O que é correto na luz não se faz no escondido, né? Na mentira, né? Então vocês vão ver que Deus está tirando a criatura dessa mentira, desse dias e noites. A criatura, ela está vivendo o quê? Dias e noites. Ela é metade, né? Ela é metade Deus e a outra metade está faltando. Então Deus, ele está querendo completar essa metade que está faltando na criatura, né? Senão ela vai ficar presa aí nessa metade. É exatamente isso que acontece. Por isso que você tem dias e noites aí, né? Você não tem a luz eterna, você tem dias e noites, né? Simbolizando já isso, porque você pode ver que as atitudes erradas, a maioria das atitudes erradas que a criatura faz é durante a noite, né? Já é para você ter o entendimento, né? De que durante a noite não somente no sentido da noite física, mas a noite espiritual, aí a escuridão que está em você,
as trevas, né? É nas trevas que você faz o que é errado, é nas trevas que você segue outros deuses aí, que você acompanha outros deuses e não o Deus Altíssimo. É exatamente o que Abraão fez, né? Começou a faltar o alimento ali, a palavra, né? Representando a palavra, começou a faltar Deus ali com ele, e ele foi para o Egito buscar outros deuses. Ele foi para o Egito porque lá no Egito tinha as coisas, né? Tinha comida, tinha as coisas. Quer dizer, já representando isso. É o que a criatura faz hoje. Ela começa a ter um probleminha aí, um deserto aí ela vai buscar esses deuses. Ela acha que esses deuses vão resolver o problema dela. Quando ela tem que buscar o Deus aí no entendimento, o Deus Altíssimo. Quando ela tem que parar de praticar o pecado, né? Abolir o pecado e buscar esse Deus aí no entendimento para ele guiar ela. Então a criatura tem que ter esse entendimento de que é Deus que vai libertá-la, não é os falsos mestres aí. Os falsos mestres é exatamente o engano. Quando ele chega lá no Egito, o rei do Egito, ele já entra nesse engano, né? Porque ele já conta uma mentira, que ele fala para Sarai falar que ela era irmã dele, para chegar lá e ela casar com o rei do Egito. Casar com quem interpreta aí casar com o rei do Egito para você? É a palavra de Deus, que Sarai significa isso, a palavra de Deus, a mulher pura, né? E Abraão, como ele era coordenado por Deus, ele significa Deus, né? Então quer dizer, essa mulher pura, que era Israel, que era Sarai, ia se envolver com outro Deus, né? Que seria o Deus egípcio. Você já está tendo entendimento. É aonde que Deus vai lá e coloca um monte de praga, um monte de coisa que acontece com ele lá, justamente por conta disso. Por conta dessa Israel tá fazendo essa traição, ela tá, né, saindo da comunhão com o Pai, com Deus, para ir aceitar a comunhão de outros deuses, né? Para ir aceitar a comunhão de um outro Deus. Então é isso que Deus tá querendo dizer nesse entendimento. Você já vai entender, né? Então, quer dizer, Abraão ele desobedece à vontade do Pai ali. Então é isso que acontece. E quando ele desobedece à vontade do Pai, aquela mulher espiritual, né, ela vai se prostituir com um outro Deus, né? Ela vai trair o Deus, o marido verdadeiro, que é o Deus, com outro Deus. Então, quer dizer, então não é a vontade do Pai. Aí vocês vão entender mais outros exemplos, vocês vão encaixando, vocês vão entendendo que é todo esse o plano do Pai. Aí ele vai lá, ele habita ali. Na verdade, ele está nas duas partes. Ele está tanto no Abraão, que é o Deus verdadeiro do amor, né? Que é o Deus que é para fazer o que é certo. E ele está também naquele outro Deus egípcio, que faz o que é errado. Mas como que ele está lá? Lá ele tem os servidores dele de fogo que trabalham para isso, né? Você vai ver nas cartas se não me engano, em Hebreus fala isso. Em Hebreus fala que o Pai, ele manda esses servidores, os anjos, vai estar falando logo no começo lá, fala a respeito dos anjos. Aí vai falar quem são os anjos, né? Os anjos são criaturas, né, para servir a Deus. Então não tem nada de anjo que se rebelou contra Deus, porque não tem nada a ver isso, não faz sentido Deus criar batalha. Essa batalha espiritual que fala, que houve nos céus aí, depois você vai entender do Apocalipse, não tem nada a ver com essa historinha que eles criaram e puxaram para o começo da história. Não tem nada a ver. Essa batalha espiritual que tem aí, que existe aí, ela é depois mesmo o acontecimento, mas é um entendimento espiritual. É uma batalha lá no governo espiritual, para poder esses anjos atacar, esses anjos de Deus agora no final, esses castigos que vocês vão sofrer aí, a Israel voltar para Deus. Então o entendimento é esse, não tem nada a ver com aquela historinha de Lúcifer, né? Não, essa história aí vocês já podem deletar, que isso aí não existe. Isso aí é uma história negativa, né? Criaram, falaram que ele é a alva da manhã, a lua da manhã, a estrela da manhã, quando essa estrela é Jesus, é a prata, não tem nada a ver. Jesus é a prata, Deus é o ouro. Deus representando o sol e Jesus representando a luz que vai iluminar as trevas. Quem que ilumina as trevas? Quem que ilumina a noite? É Jesus, ele ilumina a noite, ele é a lua que ilumina a noite. Então, já essa representação para você entender. Ele que vem na noite como um ladrão, que fala, vai vir na noite como um ladrão. É a lua, representando a lua. Então, esse é Jesus, esse é a prata, esse é o entendimento. O entendimento, você já pode entender que é a prata, né? A prata é o entendimento. Vocês já ouviram falar por isso aí. Então, representa o entendimento, representa o conhecimento, né?
a sabedoria vem de Deus e a interpretação, o conhecimento, né, a prata vem de Jesus, né, para entender, para você ter o entendimento. Que até então você tinha aí a sabedoria lançada aí, mas você não tinha o entendimento. Agora você está tendo o entendimento da palavra. Jesus, ele dá esse entendimento. Ele é essa prata que dá esse entendimento para você. Entendeu? Aí você começa a já dar frutos no Espírito, né? Frutos da graça do Pai. Que a paz e o amor do Pai esteja aí te alicerçando.